A enfermagem é a base dentro da saúde. Para mim, é isso. Se tu não tem enfermagem, tu não vai conseguir ter o resto, sabe, do atendimento. Eu sou a Ana Elisa, tenho 53 anos, venho de uma família que é uma mistura de músico com professor. Tenho 3 filhos, a Mariana, o Pedro e o Daniel. Minha trajetória, sim, foi sempre de estudar em escola pública, né? Eu não ia professora de escola pública. Queria que eu fosse professora, cheguei a cursar o magistério, mas daí vi que não era aquilo. Aí depois de um tempo eu vi que era para enfermagem. Eu terminei o ensino médio, né, e fui trabalhar no comércio. E eu tenho uma familiar minha, uma prima, que ela é enfermeira. E um dia ela disse assim para mim, por que tu não vai para enfermagem, né? Tem um curso de auxiliar que está aberto agora, a gente fazia uma prova de seleção a nível fundamental, né? Vai lá e faz e vê como é que vai ser, né? Aí primeiro fiz, né, a prova, passei, daí eu fui trabalhar dentro do hospital na copa do hospital, no andar, servindo alimentação para os pacientes, né? E foi muito bom. Aí eu me formei em outubro, 2 de outubro de 89, e logo em 2 meses eu consegui emprego. Daí eu fui trabalhar na Santa Casa, foi meu primeiro emprego. Achava que eu não ia conseguir, porque eu estava muito novinha. Tinha um hospital aqui em Porto Alegre fechando, então tinha muitos profissionais de anos, né, de experiência, e eu ali no meio deles, né, fazendo a entrevista e fazendo provas junto com eles, e consegui. Daí eu fui trabalhar na neurocirúrgica, né, na Santa Casa. Foi o meu, assim, foi a minha experiência que eu tirei muita coisa. Tive sorte de ter colegas bons, assim, que me ensinaram muita coisa, e eu sempre fui muito curiosa, né? Depois eu me casei, daí tive meu primeiro filho e fiquei desempregada. Eu fiquei, acho que 6 meses empregada. Aí eu passei a trabalhar no Dom João Becker em Gravataí. Fiquei 1 ano lá. Depois eu fui para o Hospital de Cachoeirinha, que eu moro em Cachoeirinha, né? A minha cidade sempre foi Cachoeirinha. Eu nasci em Porto Alegre, mas eu sou filha de Cachoeirinha, né? Daí trabalhei lá no Hospital de Cachoeirinha, trabalhei na PUC, um tempo na PUC também. Daí abri o concurso em Cachoeirinha, só que eu engravidei da Mariana nesse período. Então foi um período que eu fiquei estudando e grávida dela. Também aqui em Porto Alegre abriu o concurso também, foi na mesma época, né? Deu diferença, acho que 2 fins de semana, assim, das provas. Aí fiz o concurso em maio, e em outubro me chamaram em Cachoeirinha, né, que eu tinha sido classificada, e entrei grávida da Mariana, trabalhei 15 dias da Mariana, daí saí de licença. E eu tinha feito prova aqui também. Tá, daí voltei da minha licença, fiquei trabalhando lá, fiquei 2 anos, aí me chamaram aqui em Porto Alegre, né? Daí eu optei em vir para Porto Alegre. Para mim foi uma nova realidade, porque eu não sabia como é que funcionava a atenção primária. Mas foi maravilhoso, assim, porque eu me achei. Então aqui dentro do postão eu tô há 22 anos. Tá? E rodei muito aqui, tem essa coisa de estar atrás da informação, eu vou atrás, eu quero saber, o conhecimento, né? E hoje eu vejo, assim, que pra mim isso valeu muito. Porque tá chegando colega novo, vem e pergunta, como é que é isso, Ana? Como é que eu faço isso, sabe? Porque a gente tem muitas informações aqui dentro. Então isso pra mim é muito gratificante como profissional. Fui trabalhar na ginecologia, que é aqui, porque nós aqui dentro do posto a gente é dividido por áreas. Pedi para trocar de turno, daí eu vim para tarde. Aí nisso eu fui parar na cardiologia, né? Então fui trabalhar lá na cardio, daí já melhorou um pouquinho, entendeu? Fazia eletro, fazia ergometria, tinha uma caixinha de parada. Depois o meu foco era o pronto atendimento, né? Então eu comecei a tentar buscar para ir para o pronto atendimento. E eu queria ir para o pronto, né? Aí me disseram, não, mas tem uma vaga na área do idoso. E eu fui trabalhar lá. E nisso surgiu o atendimento domiciliar, que é o PADA, né? Que são o paciente acamado que a gente vai em casa. E eu comecei aquele trabalho ali,
Depois de um tempinho, acho que não durou um ano, eu fui para o pronto atendimento. E aqui eu tô desde 2006, que eu estou na unidade básica. Depois me convidaram para participar do programa do tabagismo, que eu tinha uma outra colega, daí começou a aumentar muito a demanda, né, de paciente, e ficou nós duas no tabagismo. Eu fiquei 10 anos no programa, me realizei muito, aí nós chegamos na pandemia, que foi uma loucura aqui dentro do posto, dentro de uma unidade básica que tu não tem suporte para atender uma urgência. Nós tivemos que, da noite para o dia, criar uma área para fazer esse atendimento. Os casos aumentaram muito. Foi recomeçar de novo. Recomeçar de novo, porque a gente não podia chegar paciente mal. A gente não podia entubar, por causa do risco de contaminação. A gente não podia nebulizar. Nem todo dia trocava os protocolos. A gente se adaptar a toda a roupa, sabe? A máscara, né? Então a proteção, foi muito assim estressante para nós. Aí veio a vacinação e a vacinação mobilizou todo o centro, toda a unidade básica, a atenção primária e o centro de especialidade. Foi um momento assim que a gente viu que a união faz a força. Sabe? Se não fosse todo mundo junto, acho que a gente não teria vencido, né? Não teria. Então eu sempre falo que a gente tem dois momentos. A gente tem o antes da pandemia, que nós vinha com grupos, com, né, aquela coisa certinha. Veio a pandemia. Agora a gente tem outro olhar, sabe? Agora a gente tem que parar o que a gente estava fazendo, rever os nossos conceitos para começar de novo. A gente está aqui para atender o paciente. Esse é o nosso foco, é o nosso ideal, que ele venha, seja atendido, resolva os seus problemas. Se a gente não conseguir resolver, vamos adiante. Mas graças a Deus a gente conseguiu superar. A Dona Ivone foi assim... Ela disse que eu ajudei ela, mas ela me ajudou muito mais. E a Dona Ivone chegou aqui, eu acho que era meio da tarde, assim, ali para umas 3 horas, que ela tinha perdido o marido dela. Aí eu verifiquei os sinais, não tinha médico, acho que a gente não tinha médico naquela tarde. E começamos a conversar, eu e ela. Dela foi se acalmando, dela foi se abrindo. Ela foi dizendo, não, eu perdi o meu marido. E o marido dela, eu lembro dele porque eu fiz um curativo nele. Ele operou, ele tinha um câncer, né? E ele veio aqui fazer o curativo, e eu atendi ele uma vez. Só que me marcou, porque era uma cirurgia muito grande. E ela veio. Né? Daí começamos a conversar, eu dei um copo d'água para ela, a pressão dela estava um pouquinho elevada. Aí foi indo, ela foi se acalmando. E eu disse, não, vamos tentar uma consulta então. Daí eu vi que ela estava deprimida, né? Porque o luto dói, né, muito. E daí eu disse, não, vamos tentar uma consulta. Daí eu consegui uma consulta para ela por outro dia. E ela começou a acompanhar aqui. Mas ela aquele momento ela me marcou. E foi a partir dela que eu comecei a escutar, sabe? Que eu comecei a ver que o acolhimento, né? O acolhimento ele é muito importante. Então, uma conversa, o ouvir ela, foi um momento muito especial para nós duas. Eu fui indicada, né, ao prêmio Profissionais do Ano da Enfermagem pelo Corém, que foi na Semana de Enfermagem. Essa premiação, ela foi uma votação entre os colegas. Eu me surpreendi muito de ter sido lembrada, né, e os colegas votarem, né, porque foi de todo o Rio Grande do Sul. E eu ganhei o prêmio, eu fui destaque, né, então destaque do Corém como auxiliar de enfermagem. Foi muito gratificante, sim, porque me valorizou como profissional. Eu fiquei muito feliz. Não esperava, foi uma surpresa. E mais surpresa ainda em saber que eu tenho tantos colegas que confiam no meu trabalho. O prêmio não é da Ana, o prêmio é de todos os meus colegas profissionais da enfermagem. Eu estou representando uma classe que trabalha muito, que se dedica muito, que estuda muito. E eu consegui, assim, mostrar, voltando à família, para os meus filhos, que vale a pena, né? Desculpa.
vale a pena, sabe? Tu batalhar, quantas vezes eu tive que deixar eles, quantas vezes eu não participei de colégio, apresentação pro Dia das Mães, mas valeu, sabe? Então, graças a Deus, estou aqui ainda, quero continuar fazendo o meu melhor e que ano que vem o Corém começa a premiar outros profissionais, outros colegas também, que têm um valor enorme, porque a gente sozinho não faz nada, a gente é uma equipe. E acho que essa valorização esse ano, assim, fechou com chave de ouro, sabe? Foi muito bom, vou levar pro resto da minha vida, vou contar para meus netos, para meus bisnetos, né? Que a avó deles ganhou um prêmio, né? Então, eu queria muito que a minha mãe estivesse aqui para ver, né? Mas ela tá vendo, né? E sei que tá feliz. Eu me orgulho muito, né? É a profissão que eu escolhi para mim, que não vejo fazendo outra coisa, não vejo dando aula, não vejo trabalhando com papel, né? Eu gosto muito dessa coisa de interagir, de saber que eu estou ajudando o usuário que chega aqui, né? E para mim, assim, é a minha vida, sabe? Então eu tenho muito, muito orgulho mesmo, porque é uma profissão linda. Eu cheguei no postão, ali na frente me indicaram onde que eu tinha que passar para a documentação e quem estava era a Anelisa, foi a pessoa que me recebeu. Então, antes de fazer o processo dela, que seria, ela me deu espaço para minhas queixas e lamento, porque só quem passa pela situação da perda de alguém com depressão sabe o que abala. E ela não foi só profissional, ela foi ouvinte desde o primeiro dia. Então a Anelisa foi a pessoa que eu cheguei aqui, ela não... Era só o jaleco branco, porque a alma dela é muito branca e muito bonita. Eu vejo a forma que ela recebe as pessoas. No corredor, alguém pergunta alguma coisa, ela vai, ela indica. Isso é raro, porque é muito agitado para eles, é muito corrido, né? Então, eu conheci a Anelisa amiga. Cada vez que eu vinha, muitas vezes eu estava na fila esperando, porque tem procedimentos, né, para marcar. Ela vinha, dava a palavrinha dela, dizia, passa lá, dona Ivone, para mim ver como a senhora está. Até hoje, quando eu me sinto fragilizada, ela disse, não te preocupa com a hora, liga. Desde que nós continuamos no objetivo da senhora não voltar a tomar remédio para dormir. Hoje eu digo que eu tenho uma amiga que faz papel de mãe, porque poderia ser minha filha, mas ela faz papel de mãe nas orientações. É essa pessoa assim, que ela não conta os minutos para ficar contigo. Ela faz os minutos, porque ela toca direto no que tu está precisando. Na tua doença, na tua dor, ou no que for. Então, eu digo que eu ganhei uma amizade muito linda. Hoje, nós temos amizade fora daqui. Aqui dentro, ela é a Ana profissional. Lá fora é minha amiga. É uma excelente profissional, uma amiga. Ela é ouvinte, porque é muito importante o médico ouvir as queixas do lamento, porque eu posso te passar um lamento e não é aquilo que tu está te tratando. E eu encontrei aqui essa força, essa orientação de separar a Ivone depressiva e a Ivone hoje que não toma mais remédio para dormir. E essa amizade saudável, todos os dias eu tenho para quem dá bom dia, dá boa noite, e ela da mesma forma. Ela faz parte da minha vida hoje e da minha família.